Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Ou seja, tem muitas sinagogas que estão qual aliyah. Todo mundo sabe que aliyah, qual porção é chamado Shabbat para subir na Torá? Eles têm, ou seja, melhor aliyah dos rabinos. A sexta aliyah. Super importante. Após a terceira aliyah. Maftir, Haftarah, também importante. Shvi, sétimo, tá bom. Hamishi é uma vergonha quem recebe. A linha dos schleppers. E assim se criaram, aliás, isso tem nada a ver com nada. Assim também, as pessoas, eles criam essas questões de classes e para, vamos assim, destacar certos aspectos, mas não tem nada a ver com a realidade. Porque hoje, nós vamos entender bem. Boa noite. A palavra Sfarad, qual país é Sfarad? Qual? Espanha. Espanha, também Portugal, Península Ibérica, isso é chamado Sfarad. Isso é Sfarad. Aqueles que moram, vamos dizer, na Turquia, em Israel, é chamado Mizrach, tem outro nome. Mas hoje se misturou tudo. Os Ashkenazim também tem vários tipos, não dá para comparar o Ashkenazi da Alemanha, que é Ashkenazi que anda assim, e o Ashkenazi, o Polish, e na Polônia mesmo, a Varsóvia, a Lodz, tem que ser de Galícia. Ou seja, tudo isso aqui foi criado, que logo vamos ver que isso não tem nada a ver com nada. Não tem nada a ver. Isso aqui é tudo Bubemais. Que é o que agora. Mas o assunto Sfaradi Ashkenazi interessa a todo mundo. Eu não sei porquê. Pegou um interesse que todo mundo quer saber. Ah, ele é Sfaradi. Ashkenazi. Realmente? Não. Ele vem do casamento misto. A mãe é Ashkenazi e o pai é Sfaradi. Isso é a forma que as pessoas conversam. Uma nicha. Ok? As pessoas fazem tipo uma nicha. Isso. Mas vamos ver que tudo isso aqui não tem nada a ver com nada. Mas a mentalidade é diferente. Desse jeito, para entender isso aqui. Hoje, vamos começar com um trailer. Hoje temos um trailer antes da nossa aula. Pode colocar. Aqueles 5 minutos. É do bode, não? Isso é para a gente entrar na clínica. Bom, isso é... O assunto é complicado, por isso precisamos... Someone is picturing a Jew, it's almost always an Ashkenazi. And that's because of the roughly 7 million Jews in America, only about 500,000 are Ashkenazi. But that's not true across the world. In Israel, the majority of Jews are not Ashkenazi. And yet most Americans don't know the first thing about other types of Jews, specifically Sephardic culture. So in no particular order, here are 5 surprising differences between Ashkenazi and Sephardic Jews. Before getting into the list, a quick review of who these two groups are. Ashkenazi Jews originally came from Germany, France, and Eastern Europe, while Sephardic Jews originally came from Portugal and Spain, and later lived in all these places. Notably, there's a lot of overlap in who lived where, and how all Jews neatly fit into these two categories, not by a long shot. Mizrahi Jews, for instance, are largely from the Middle East, and they share many customs with the Sephardic Jews. So much so that in Israel, many think of them as one group. And then there are Ethiopian Jews, Talmud, and many others. But in America, Não, acho que é propaganda. Acho. Daqui a alguns segundos vamos descobrir.
Esse não é o mesmo da. quê? Não é o mesmo da última aula? Não é a E o mesma da Nimbus de última aula? Shanim? Não, Não, essa é a continuação. continuação, por isso. Você pegou? Hã? Não, nem começou. Esse é o Introduction Traders. Não é embaixo, eu sabia que era impossível. Ah. Uma sala que eu falando, cadê todo mundo? Você nunca estava aqui antes em cima? Não, não já está. Na passada tu não entendeu, teria que focar. Foca é na luz. Você se junta. Olha, vai um pouco fast forward, ou não dá? Se consegue baixar, é melhor baixar e projetar, porque o problema não se limita. Agora acho que vai faltar, pega o meu que eu tenho. Ok, eu acho o seguinte. É Brasil. The network is streaming Not good. better download the video and then you project. É que eu não gosto de mexer muito nesse computador, porque toda vez que eu Tá bom. mexo, Ok, eu vou falar para vocês o que ele quis falar. Vai funcionar de qualquer jeito. Nós vamos entender o que o senhor quer que a gente deixa entenda. eu ter pra gente mais novo. Ok? Então, uma vez mais, vai ser bom. America, if someone is picturing a Jew, it's almost always an Ashkenazi one. And that's because of the roughly million Jews in America, only about 500,000 aren't Ashkenazi. But that's not true across the world. In Israel, the majority of Jews are not Ashkenazi. And yet most Americans don't know the first thing about other types of Jews, specifically Sephardic culture. So in no particular order, here are 5 surprising differences between Ashkenazi and Sephardic Jews. Before getting into the list, a quick review of who these two groups are. Ashkenazi Jews originally came from Germany, France, and Eastern Europe, while Sephardic Jews originally came from Portugal and Spain, and later lived in all these places. Notably, there's a lot of overlap in who lived where, and not all Jews neatly fit into these two categories, not by a long shot. Mizrahi Jews, for instance, are largely from the Middle East, and they share many customs with the Sephardic Jews. So much so that in Israel, many think of them as one group. And then there are Ethiopian Jews, Talmudim, and many others. But in America, these are the 2 biggest groups of Jews. And living in these separate areas created many differences, beyond just the shade of the color of their skin. Number 1, the food. Bagels, matzo soup, gefilte fish, all Ashkenazi. They come from countries where Ashkenazi Jews used to live, and they're still served in those countries under different names. Think cold weather Eastern European fare. Arafina, shakshuka, mufleta, all Sephardic. Coming from warmer countries, they're often more colorful and might actually be spicy. In other words, both groups have taken on and adapted dishes from the countries where they live. There are foods that both groups eat, such as variations of challah and cholent, but even those can look quite different. And importantly, both groups have a long tradition of keeping kosher, the Jewish dietary rules. But even within that, there are notable differences. On the holiday Passover, for instance, while neither eat bread, Ashkenazi Jews also don't traditionally eat kibbeh, which includes olive beans. It makes for very different dishes at the Seder. It also means that at Passover, there are some Ashkenazi Jews who aren't able to eat at Sephardic Jews' houses if both are traditionally observant in their own way. Jews can go their entire life without realizing there's a whole other variety of Jewish recipes that they didn't know existed and look nothing like the dishes they grew up with. Number 2, the prayers and music. The prayer services of both groups have the same structure and greatly overlap in terms of wording. But even though most of the wording is the same, the melodies are quite different. Here's an Ashkenazi one.
aspects, such as how the seats are arranged, are also quite different. You can even hear the cultural influences in popular music in Israel through the years. Many of the Israeli folk songs come from Ashkenazi tunes. And today, Israeli pop music has a lot of Sephardic and Mizrahi influences. Number 3, the languages. Yiddish, which combined Hebrew and German, was only spoken by Ashkenazi Jews. So they were the ones busy mashing and catching. What chutzpah! Sephardic Jews had a variety of other languages, including Ladino and Haggadah, which, in part, combined Hebrew and Spanish, to name just a couple of the many languages. Both Ashkenazi and Sephardic Jews continued to maintain Hebrew, but even there they had different ways of pronouncing certain letters and words. Many learned Hebrew in order to both pray and to understand the holy texts, like the Torah. These days, both sides mostly speak the language of the country where they're living. Number 4, the laws and traditions. Jewish laws go all the way back, predating the split between the Ashkenazi and Sephardic communities. So they share many of the same laws. The general rules around kosher and Shabbat, for instance. But for hundreds of years, even if there was always some communication between the two sides, the two groups developed independently. At one point in the 1500s, it was incredibly difficult to sort through and understand which exact Jewish laws to follow. So at roughly the same time, both the Sephardic and Ashkenazi communities. Eu posso compartilhar a internet. O quê? Eu vou tentar colocar minha internet. Você acha? Mas já está no fim. Podemos ir direto para a nossa aula. Eu acho que já deu para entender que Sephardim e Ashkenazim fazem tudo igual. Só que é diferente. Diferente? Estou brincando. Tudo igual, só que diferente. Ok, vamos para o nosso assunto. Isso era apenas para a gente ter uma ideia bem geral. Todos seguem a mesma Torá. Isso, ótimo. Bom lugar. Todos seguem a mesma Torá, Shulchan Aruch, tudo que nós vimos, mas no fim, o Ashkenazi comer Pesach na casa do Sfaradi é um problema. O Sfaradi come arroz, vários tipos de grãos, que o Ashkenazi, para ele fica com medo disso. E assim, Ashkenazi que não está acostumado a rezar na sinagoga Sfaradi, ele não entende que tipo de reza que isso aqui. A voz de alguém fica se estendendo, ninguém sabe quanto tempo. Ele perde o foco. E quando o Sfaradi entra na sinagoga da Ashkenazi, ele acha super triste isso aqui, melancólico, depressivo. Para ele não é uma reza, para eles cantam. Ou seja, a mesma Torá, mas é um estilo diferente de se comportar. O assunto, boa noite. O assunto vai muito mais longe. O Maimônides, que morava inicialmente na Espanha, depois foi para Marrocos, depois finalmente para o Egito, ele não se entendeu bem com os rabinos Ashkenazim. Principalmente os rabinos que moravam no sul da França, que naquele tempo era chamado Minahar. Avraham, que veio da montanha, mas a cidade se chama Montpellier, alguma coisa. Montpellier, uma cidade conhecida. Diz Maimônides que é difícil para ele ter um diálogo intelectual com as pessoas que moram no Montpellier, num clima tão frio. Fala, o cérebro deles está congelado, eles não funcionam. Porque os países árabes eram país sol, tudo solarado, tudo besimcha, enquanto os Ashkenazim, neve, frio, Polônia, Rússia, França,
tudo isso aqui, diz Maimonides, mexe com a cabeça. Não dá para falar com pessoas assim. No fim, eles vêm de lugares diferentes, ideias diferentes, mas vamos ver como tudo isso aqui evolui. Ou seja, normalmente quando se tem essa conversa, as pessoas sempre fazem a mesma pergunta. Quem veio antes? Os Faradim ou os Ashkenazim? Vamos ver. Como que começou? Começou com os Faradim? Os Faradim. Tá certo. Mas vamos entender bem se essa colocação, apesar que ela está certa, mas vamos ver até quando que ela está certa e qual que é o significado dos Faradim. Porque Sfarad, nós vamos ver, significa Espanha e Portugal. Isso é verdadeiro Sfarad. Mas como que nós chegamos para Espanha e Portugal? Começamos as últimas semanas, a gente estava em Babilônia, que é o Iraque de hoje, nas cidades de Sura e Pumbedita, uma parte de Israel. Antes a gente veio de Saudi Arábia. O que nós temos que ver com um lugar tão distante, chamado Sfarad? Aliás, Sfarad no Tanakh tem outro nome, se chama Tarshish. A palavra Tarshish no Tanakh, na época de Shlomo HaMelech, já tinha Yehudim no Sfarad, mas era chamado Tarshish. O que significa essa descida, vamos dizer, essa saída do Bagdad, do Iraque, e como que finalmente chegamos para Sfarad, onde que tivemos na Sfarad 500 anos, praticamente dos melhores anos desde a destruição do Bet HaMikdash, e provavelmente muito melhor do que nós temos hoje nos Estados Unidos. Sfarad para nós era o máximo. É interessante, e nós vamos ver durante nossas próximas aulas, que no Sfarad morava alguém chamado Rav Yehuda Halevi. Ele é um grande compositor, e não sempre que as músicas e a poesia dele era religiosa. Ele era na época, antes do Rambam, se não me engano, na época do Rambam, ele escreve como que o clima é tão bom, como é bom sentar fora, tomar um bom copo de vinho, como as pessoas estão dançando. Ele escreve sobre a vida, mas com muito simcha, com muita alegria. Estou falando baixo? Não? Ok. Vamos começar a entender o que realmente aconteceu aqui. E nós não vamos seguir a ordem que vocês têm. Isso é só para a lição de casa, para quem quer. Nós vamos ir para tentar entender os assuntos de uma forma didática. Não tanto com dados e fatos, mas mais de uma maneira do simples. Ok, sempre começamos que o melhor profeta do futuro é o passado. Se queremos saber o que vai acontecer, vamos analisar o que aconteceu e provavelmente, e que se fala no hebraico, a história chozeret, a história se repete. Ok, só para a gente se situar. Saímos a semana passada da época dos Geonim. Quem era o impacto na atenção geral? Quais que são os períodos? Nós vamos ver que começou com Zugot, Tanaim, Amoraim, Sforaim. O que nos importa agora é onde que está marcado com vermelho. A época dos Geonim é, vamos dizer, da época 600 com a época 1000 e alguma coisa. Data 1000. Nós vamos trabalhar o fim dessa época hoje e a entrada para a próxima época chamada Rishonim. Ou seja, nossa área vai ser hoje aqui. Ok? Até aqui já fizemos, não vou me estender, senão vai passar a aula mais na repetição. Vamos direto no assunto. Ok. Aqui, isso já vimos, temos vários grupos. O grupo Sfaradi, Ashkenazi, other Jewish groups, os outros grupos, isso já vimos na introdução. Temos grupos, cada uma dessas categorias se subdivide em várias categorias. Você tem Ashkenazim, você tem Ashkenazim com barba, sem barba, Hassidim e não Hassidim, com peiote, sem peiote, com streimel, e negócio assim, com meias brancas, sem meias, com calça, que é 2, 3, depois meias em cima. Tem todos os tipos que existem, tá certo? Chabad, isso que eu estava olhando para mim, eu vou mencionar Chabad. Chabad, obviamente,
como tipo de chapéu diferente, que é ok. E depois temos os Faradim, que também falei para vocês, os Faradim, não acho que todos os Faradim se entendem tão bem. Tem os Faradim da Alepo, que é Ram Tzova, tem os Faradim que vêm do Líbano, que também são classe alta, banqueiros. Depois tem os egípcios, que já é tipo argentino aqui. Depois tem aqueles que vêm do Algir, Marrocos. Marrocos é o problema. Até que tem sinagogas diferentes até aqui em São Paulo. A sinagoga do Piauí é egípcia. Certo? Bet Yaakov, Safra, Alepo, Aram Tzova. Aram Tzova. Ou seja, isso é considerado classe alta. Agora, Tunísia, Tunísia também não é muito bom. Tunísia, Maghreb. Tunísia, Algir e Marrocos, isso é um grupo. Tem várias classes agora. Você pode ouvir até dos Emirot. Você vai ver, tem Emirot para os Faradim do Alepo, tem Emirot dos Faradim do Marrocos. Vários costumes, mas vamos se concentrar mais hoje Ashkenazim como um grupo e Sfaradim como um outro grupo. Agora vamos entrar para entender que havia, no término da época dos Geonim, que mencionamos antes, havia grandes mudanças. Quais que são as mudanças? Agora vamos entender bem, porque isso vai começar a nos abrir a mente para entender como que chegamos do Bagdad, do Iraque, para Sfarad. Naquele tempo, a liderança judaica estava em Bagdad, ou em volta de Bagdad. Sura e Pumbedita, isso está em volta do Bagdad, Iraque de hoje. Fora, só no Egito tinha uma certa liderança, mas o resto, aquele que é chamado de Mediterranean Basin, e Ibéria com certeza, o que é Espanha e Portugal, não tinha liderança judaica. Por isso, se eles tinham alguma questão que precisavam resolver, precisavam mandar uma carta. Mas dá para ver das cartas, para uma carta chegar do Marrocos ou dos Farad para Iraque daquele tempo, era 1 ano ida e 1 ano volta. Porque ninguém tinha que ir antes para Tunísia. Tunísia, enfim, tinha que ir para Egito. Ou seja, cada vez tem que achar alguém que viaja. Por isso, era muito distante. Como que chegamos? Quais mudanças causaram a mudança do Bagdad, que era o centro do judaísmo, que era Iraque de hoje? Como que chegamos a essas falas? Em primeiro lugar, o falecimento de Rabino Saadia Gaon. Na última aula nossa vimos que esse Rabino Saadia Gaon, ele era um egípcio, mas ele era um rabino da escola antiga. Era da maneira dele e só da maneira dele. No inglês se fala his way or the highway. É o caminho dele ou pega a estrada. Por isso ele teve várias discussões grandes, principalmente com o Reish Galuta, que é outro líder que era naquele tempo. Foi muito difícil. Ele discutiu com a liderança de Israel, ele discutiu com os caraítas, eu não vou repetir tudo, mas era cheio de discussões. E sempre, após uma briga tão grande, começa um declínio. Ninguém aguenta uma briga tão prolongada e era tão dura. Ele é uma personalidade muito forte, escreveu muito, as obras dele estão estudadas até hoje, mas ele não poupou ninguém. Se alguém entrou no caminho dele, aquele se tornou pó e cinzas, usando a linguagem bíblica. Desfez dele. Isso vimos semana passada, mas não vou entrar de novo. Após o seu falecimento, começou o declínio da liderança de Babilônia. E começou a se criar uma autonomia das comunidades. Isso significa o seguinte, que em todas as comunidades em volta do Mediterranean Basin, as pessoas começaram a sonhar de criar uma comunidade nova.
Ou seja, Iraque se tornou a comunidade dos velhos. Aqueles que já eram bem estabelecidos, já tinha sua parnassá, já tinha seus yeshivot e seus rabanim. Continuar, mas os jovens começaram a pensar, talvez podemos criar alguma coisa um pouco diferente. Hoje ia chamar aquele um pouco out of the box, um pouquinho fora, quem sabe, uma coisa mais ligada com o mundo. A gente não pode ficar sempre no mesmo estilo, como que eram nossos tataravós, vamos continuar. Por isso, começou a sonhar sobre a autonomia das comunidades fora do Iraque. Impacto dos yeshivot. Tiveram um problema. Esses novos lugares, eles não tinham pessoas que poderiam ser Rashei Yeshivot, líderes dos yeshivot, líderes das grandes escolas. Naquele tempo, a yeshiva não era que nem hoje. Todo mundo estudava na yeshiva. Alguns à noite, alguns de manhã, mas a yeshiva é o centro da vida. Tá certo? Além que tiveram muito, aquele que chamado Talmud Yarchekalen, 2 vezes por ano, era normalmente antes do Pesach, antes das grandes festas, todo mundo ia na yeshiva para algumas semanas. Ou seja, estava todo mundo em volta das yeshivot. Por isso precisava pensar de novos polos de estudo. Mas como se pensa de novos polos de estudo que se tem um lugar chamado Maghreb, onde que não tem nenhum rabino que entende dos assuntos? Está todo mundo trabalhando, tentando ganhar dinheiro, isso sim, mas não tem vida espiritual. Aqui entrou uma história chamada História dos 4 cativos. Sabe, Deus tem uma forma de planejar as coisas que nós nunca entendemos o que está por trás, mas o plano divino, ele pensa longe. Ok. Os 4 cativos. Para entender bem o que acontece com a história dos 4 rabinos. A yeshiva no Babilônia, que nem todos os yeshivot, entrou em crise. Qual crise? Não que faltou alunos. Não tem geld. Isso acontece às vezes enquanto uma yeshiva. Ou seja, até hoje esse problema continua. Que as escolas sempre precisam de dinheiro. Porque os rabinos vivem na escola. Precisam de salário. Às vezes tem uma yeshiva que tem mais rabinos do que gente. Mas de qualquer jeito, a yeshiva lá no Bagdad, as yeshivot, tanto no Suri, Pompedito, todo aquele esquema, não tem dinheiro. Mas a crise era tão grande que eles decidiram que não adianta mandar gente de uma escala menor. Eles escolheram 4 rabinos, que realmente eram rabinos, vamos falar, mundialmente conhecidos. Grandes rabinos. E falaram, você sai com as famílias, porque sabia que isso aqui vai ser uma viagem de 2 anos, até que resolve o assunto. Sai com as esposas e volta aqui com tudo que nós precisamos. E os rabinos saíram. Naquele tempo, o Mediterrâneo não era um lugar inseguro somente por causa dos ventos fortes. Ali tinha muito piratas, provavelmente, se fala aqui. Piratas. E essas piratas não era gente que sabia trabalhar. Não era. Eles eram espiões em todos os lugares. E o que eles procuravam? Sabia que quando alguém viaja, ele não leva todas as suas joias com ele. O que eles queriam? Eles queriam realmente pegar pessoas de destaque e vender eles como escravos e pegar muito dinheiro para eles. Sabiam que os outros judeus, onde que eles vão parar, vão pagar o que eles vão pedir. Que nem hoje, mesma ideia. Sequestro sempre foi um negócio para esse tipo de gente. Principalmente um rabino, sabia, um rabino renomado, isso vai dar geld, isso vai dar dinheiro para eles. Por isso, como espiões, descobriram que está saindo esse navio com os 4 rabinos conhecidos. 3 dias no mar, foram sequestrados. Quem que eles eram? Um se chamava Rabino Shmaria, outro se chamava Rabino Hushil,
outra se chama Rabino Moshe, e o quarto nós não sabemos. Nós não sabemos quem que é o quarto, nós não temos o nome até hoje. E o que aconteceu com eles? O primeiro lugar que eles pararam era na Alexandria. O primeiro porto onde que eles pararam e tentaram vender mercadoria. Aqui tem uma discussão. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês onde que essa discussão se... Alguns dizem que Alexandria falou, olha, temos rabinos demais e dinheiro também, nós não temos aquilo que vocês estão pedindo, continua o caminho. Mas a maioria, inclusive, assim se entende de Rav Shri Gaon, que anotou o assunto, falou não. Eles falaram o seguinte, aqui tem Rav Shmaria, para vamos pagar, mas tem uma condição. Nós vamos pagar o resgate, mas ele fica aqui com nós. Ele vai se tornar o nosso rabino. Nós não vamos pagar por um valor tão grande para ele voltar depois para Bagdad com nosso dinheiro. Não. Agora, o rabino tem que decidir ou ficar com essa gente do Egito ou voltar para os piratas. Obviamente, ele aceitou a condição e ele se tornou o rabino do Egito. O rabino Hushil, ele se tornou o rabino da Tunísia. Nós vamos depois ver quem que era o filho dele. Mas isso vai demorar um pouco para entender. Depois, o terceiro que nós sabemos é um conhecido rabino Moshe, seu filho era Hanoch, daqui a pouco vamos ver, ele foi para Córdoba. Córdoba é sul da Espanha. Durante esse caminho, uma das esposas desses rabinos, vendo que ela não vai ter um tempo fácil nesse navio, porque muitos olhos em cima dela, muitos approaches não bem intencionados, ela se jogou no alto mar e se suicidou, porque ela viu que ela não vai sair disso aqui bem. De qualquer jeito, esses três rabinos, cada um foi para um lugar específico. Se tornou um chefe daquele quihilá, daquela comunidade. Logo estabeleceu uma grande yeshiva. E nós sabemos como que foi nos Estados Unidos. Só precisava 5 pessoas para Nova York e todos os judeus nos Estados Unidos mudaram depois da Segunda Guerra Mundial. Tudo mudou quando chegaram algumas pessoas. Assim também, assim que essas pessoas se estabeleceram nessas comunidades, mudou a figura. Agora, mudou a figura em vários aspectos. Em primeiro lugar, a dependência para Iraque, Bagdad, Suri e Pumbedita acabou. Nós não precisamos mais mandar cartas e verificar qual que é a lei, qual dia que vai ser os Chodesh e coisas assim, como que vai ser o calendário. Nós temos nossos rabinos, cada um tem um rabino local, que é um craque, alguém que realmente entende do assunto. Além disso, aqui eles eram grandes Rashi Yeshivot. Cada um abriu Yeshivot, instituições, e o judaísmo começou a brotar de uma forma que era inimaginável. Por outro lado, o dinheiro que Iraque precisava naquele tempo, Sura, Pumbedita e todas aquelas comunidades, não tinha motivo mais por que mandar dinheiro. Até agora mandaram porque eles eram embaixo da liderança. Mandaram dinheiro. Agora, cada um se vira sozinho. Isso, todo esse assunto que nós vimos antes, o falecimento do Rav Gaon, e principalmente o impacto dos 4 cativos, isso ajudou demais para o declínio do Iraque. Agora, temos que entender bem o assunto. Essa informação, da onde que nós sabemos? É uma história bonita. Aqui também,
a história, do jeito que eu contei, ela se encontra na carta do Rav Shri Gaon. Quem que era Rav Shri Gaon? Ele era um dos últimos Geonim do Bavel, do Bagdad e Suri Pumpedit. Ele era um dos últimos. Ele era o pai de Rav Hai Gaon. Daqui a pouco vamos entender um pouco melhor quem que eles eram. Agora, Rav Shri Gaon, ele era responsável para nos explicar, que não está muito claro, a transmissão da Torá oral. Daqui a pouco eu vou dizer o que significa isso. Rav Shri Gaon escreveu um livro. Nesse livro, ele responde uma pergunta. As pessoas perguntaram para ele, olha, nós somos agora no fim da época dos Geonim. O que aconteceu desde o Matan Torá, quando Deus deu as tábuas da lei, até agora? Passaram tantos anos. O que aconteceu? Alguém sabe nossa história? Não esquece que livros naquele tempo não tinha. Tudo era oral. As pessoas ficaram confusas. E ele montou um livro dizendo qual que é o nosso histórico. Ele é o último dos Geonim, e ele fez a Igeret, ele fez uma carta. Essa carta é uma fonte historiográfica crucial, porque somente através dessa carta que a gente se acha hoje. Se não tivesse essa carta, temos 500 anos, mais ou menos, de Geonim, desses sábios, no Iraque. Quantos que nós conhecemos? Muito pouco. Quem é o quem? Nós não sabemos. Ele sabia. E saiu como um livro, com uma carta dele, onde deixa claro geração por geração. Nós temos que entender que nessa época, na Europa, onde que Roma e cristianismo com sua maior força, 500 anos, nós não temos dados nenhum. Não se sabe o que aconteceu durante 500 anos. Não tem histórico, não tem dado, não tem nada. Simplesmente está no escuro. Aqui, tudo documentado. Pai e filho, quem que era o chefe de Yeshiva nesse ano, nota, tudo nessa carta. A carta histórica de Rabino Shri Gaon. Depois, a pergunta histórica. No ano 987, um questionamento chegou a Pumpedita sobre como a Torá oral se transforma do Talmud, que conhecemos hoje, além da Torá escrita e do Tanakh. Alguém quis saber como que foi do Tanakh até, todo mundo sabe o que é Tanakh? Como chama o Tanakh? Aqui tem um nome aqui. A Torá não. Ok, a Bíblia, melhor, a Bíblia inteira. Ok. Da Bíblia chegou até Talmud, até Mishnah, Talmud, Rishonim, Achonim. Alguém tem que botar ordem nisso aqui. Resposta do Shri Gaon. Depois, contribuições do Shri Hai Gaon, legado duradouro. Agora, o que chama legado duradouro? Reb Shri Gaon e Reb Hai Gaon, eles tiveram uma vida muito longa. Reb Shri Gaon viveu até 103 anos. E com 98 anos, ele decidiu que ele tem que descansar um pouco. Está ficando difícil para ele o trabalho. Mas, para quem que ele ia passar o cargo? Para o filho dele, chamado Reb Hai Gaon. Ele também naquele tempo tinha 75 anos. Por isso passou o cargo dele e fizeram um Shabbat super especial. As rezas que foram ditas naquele Shabbat temos até hoje. Montaram poesias e rezas especiais conforme o costume dos Faradim e falaram uma haftarah especial. E Reb Hai Gaon foi nomeado como o chefe do Bavel. Tá certo? Aqui é uma carta de Reb Shri Gaon para Reb Yaakov Baruch Nissim de Kairouan. Kairouan é uma cidade onde? Tunísia. Kairouan é uma cidade na Tunísia. Mandaram uma carta, assim que é a carta. Isso saiu da Guinizá do Cairo, que nós vimos na semana passada. Agora, uma página da carta de Shri Gaon é uma escrita puxando Sfaradi. Agora, só que a pessoa que fez aqui, ele não sabe ler isso aqui. Aqui é um hebraico um pouco diferente do que nós. Mas eu vou traduzir essas duas linhas para você entender. Ushesha alta. Isso que vocês me perguntaram.
Keitzad Nichteva HaMishnah. Quem e como foi escrito os Mishnayot. Iman Sheikneset Agdolá Itchilu Lachtot. Será que a grande assembleia começaram e todas as gerações começaram um pouco, ou foi depois Rebbe? Agora ele começa a explicar exatamente o que é, mas isso é escrito aqui no Sefer Torah, basicamente. Tá certo? Não é escrito que nós escrevemos. Ok, agora, vamos para o último. Rev Hai Gaon. E com isso, basicamente, se fecha, vamos dizer, os Geonim, os sábios, os gênios sábios do Bavel. Contexto histórico e linha de sucessão, já falei para vocês, ele pegou o lugar do seu pai, o Shri Gaon, sua formação em conhecimento, liderança de Pumbedisa, prestígio. Ok. Várias obras que ele fez, nós não vamos entrar em todos os seus livros, seu legado e importância, isso vocês podem depois ver em detalhes, cada um na sua apostila. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão vamos perder o fio da meada, como se diz. Ok. Agora vamos começar a entender o que aconteceu. A yeshiva, os yeshivot, no Bagdad, no Iraque, a liderança do Bagdad, a clima por causa das discussões caraítas, toda a política que estava em volta. Os jovens não gostando mais, mudando para outros países, e principalmente os 4 rabinos que realmente estabeleceram novas comunidades em todos esses países, chamados Egito, Algéria, Tunísia e Marrocos. Eles tiveram muito sucesso. O sucesso deles, na medida que o sucesso desses rabinos subiu, isso causou um declínio enorme na yeshiva do Bagdad. Na comunidade de Bagdad. Virou uma comunidade velha, sem muito excitement. O jovem não quis mais ficar. Sabe que nós temos hoje, quando você tem uma sinagoga, onde você tem pessoas altas, não quero você falar assim, tá certo? Os jovens, nós vamos rezar nesse minyan. Isso é minyan, pessoas velhas. Nós precisamos de minyan jovem. Os jovens procuraram comunidades jovens, onde que o mundo está aberto. Isso era naquele tempo esses países. Agora, o problema era não ter rabinos, agora já tem rabino próprio, comprado. E rabino que realmente era uma grande capacidade. Um deles, chamado Rabino Hushiel, ele teve um filho chamado Rabbi Hananel. Quem estuda Talmud sabe que no lado do Talmud tem uma pequena coluna chamada Rabbi Hananel. Ele era o primeiro que explicou o Talmud. Até aquele momento, ninguém explicou o Talmud. Era só Talmud. Obviamente não tinha Rashi. Rashi vem daqui 500 anos. Após isso, não tinha nenhum comentarista. O primeiro comentarista que nós temos, alguém chamado Rabbi Hananel. Era o filho desse rabino Hushiel, que ele se dedicou a explicar o Talmud. Dá para ver que o conhecido Rashi, que é o maior comentarista que nós temos no Talmud, ele se baseia muito sobre Rabbi Hananel. Ele teve a obra de Rabbi Hananel, provavelmente por escrito, e o Rashi usa ele demais. Obviamente que nem Rashi não existe. O Rashi se tornou mais famoso. Mas a base do Rashi é esse Rabbi Hananel. O aluno desse Rabbi Hananel era o que é chamado Rabbi Yitzhak Alfasi. Ele é chamado Orif. Através de entender as personagens daquele tempo, vai ser mais fácil para nós entender o que aconteceu no mundo naquele tempo. E como judeus, uma forma como um povo, como que eles passavam as dificuldades. Esse Rabbi Yitzhak Alfasi, ele para nós é o máximo. Por quê? Ele é o primeiro que começou a estabelecer a lei. Atrás de cada volume do Talmud, cada tratado do Talmud, tem as palavras
páginas de Rabi Yitzchak Alfasi. Ele pegou o Talmud e tirou todo o excesso, tudo que não é importante para saber a lei. Todas as histórias que tem, comparações, por que um não fala com o outro, todas as discussões. Ele pegou aquela parte que é a lei. E se não tem lei, ele escreveu que não tem lei. Mas tudo que pertence à lei, ele diminuiu. Por isso você tem um Talmud de 100 páginas. Na obra de Rabi Yitzchak Alfasi, isso vira 15 páginas. Porque ele tirou todo o excesso. Ele vai direto no assunto. Ou seja, o primeiro para explicar o Talmud, explicação, é Rabi Hananel, o filho de Hushiel, que é um dos 4 rabinos. O primeiro para explicar, para determinar a lei, foi Rabi Yitzchak Alfasi, chamado Rif. Ele é o primeiro que começou a estabelecer lei na prática. Vamos ver, vocês podem ver isso aqui, na sua formação, autoridade talmúdica, atuação na Espanha. Depois ele foi para a Espanha, vamos ver por quê. Oposição, obra principal, escreveu Halachot Alfis, em resumo do Talmud. E no fim, falecimento, e morreu no ano 1103, aos 90 anos. A história 90 anos não está certa. No fim, ele dirigiu 4 ou 5 gerações de alunos, porque ele se tornou chefe de yeshiva com 20 anos, viveu quase de 90 alguma coisa. Cada 18 anos ele teve um novo grupo de alunos, por isso ele tinha alunos, o bisavô, talvez o tataravô naquele tempo, e os netos. Ele era muito conhecido, uma personagem importante. Tudo isso aqui nos mostra como que foi estabelecido o judaísmo fora do Bagdad, entrando mais nesses países oeste. Oeste aqui eu acho que é leste, não é? Oeste. Oeste. Ok. Agora, isso aqui é como se desenha o Rif hoje. Vocês vão ver muitos lugares e todo mundo pergunta, olha, essa foto não está muito clara. Na realidade, naquele tempo não tinha máquina fotográfica, isso não é nenhuma foto. É mais ou menos uma ideia para nos mostrar como que era a vida dele. Ou seja, aqui, assim se vestiam os Sfaradim bem antigos naquele tempo, isso sabemos. Usava o tipo do chapéu tipo que o Kohen usava no Bet HaMikdash, tinta em cima da mesa, tudo muito simples. Isso é só para ter uma ideia. Agora, isso aqui são os livros dele. Aqui, Hilchot Rab Alfas, as leis de Rab Alfas. Aqui são perguntas e respostas dele. Tudo para nós dar uma ideia quem que era a pessoa. Agora, aqui, eu trouxe isso aqui de novo só para vocês terem uma ideia. O primeiro já vimos que é o Alfas, o segundo é Rashi, o terceiro é Benutal, esse aqui é o Maimonides, o Rambam, isso é Ramban, isso aqui é Ramar Moshe Istres, Rabbi Yosef Kai, que fez o Shulchan Aruch, a Barbanel, olha essa uma barba que é realmente interessante, o Tur e o Rosh. São todos que estudam Talmud conhecem esses nomes. Mas, de novo, é só uma ideia como que eram os trajes naquele tempo, como que eles se vestiram, e para ter uma ideia, apesar, talvez hoje com Artificial Intelligence, a gente pode chegar numa foto um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, é só para ter uma ideia. Obviamente. Ok. Agora, antes de falar sobre Rabbeinu Gershom agora, nós vamos entrar nisso, depois eu volto. A ordem aqui precisa de uma coisa. Ou seja, agora já entendemos mais ou menos a nossa posição no mapa. Saímos do Bagdad, fomos para Egito, Tunísia, Algéria, Tunísia, Marrocos, e a gente está bem. Yeshivot, tudo funcionando, rabinos próprios, pessoas que ensinaram 80 anos com yeshivot enormes, depois viajaram para ver todos os quilot pequenos em volta, congregações pequenas, o judaísmo estava no melhor. Mas o judaísmo estava bem por outro motivo.
Naquele tempo, quem morava nessa parte da África do Norte tinha dois povos. Provavelmente aqui se chamam os mouros, em inglês chamado Moors, aqui os mouros, vamos usar os mouros aqui. Aqui é berberes, como chama aqui? Berberes. Estados Unidos é berbers e judeus. Aqui vamos entender bem. Eles eram, os mouros e os berberes, tinham uma certa inclinação para o Islã. Mas não era religioso, não era fru, não era religioso. E judeus, como islamistas não religiosos, sempre se deram bem. Se entender. Esses mouros, eles eram pessoas, arquitetos. Vamos ver se aqui tem uma descrição. Os mouros. Okay, mas vamos a isso. Os mouros contribuíram para a matemática, medicina, química, filosofia, astronomia, botânica, alvenaria e história. Introduziram o uso de números árabes na Europa. Sem números árabes, já vimos, tenta fazer uma soma com aqueles outros números romanos. Tá certo. Desenvolveram tratamentos para diversas doenças, criaram manuais médicos, construíram inúmeras estruturas impressionantes, como a Alhambra do Granada, onde que nos visitamos quando a gente estava, são prédios enormes. Isso eram por exemplo, isso aqui, só para a gente ter uma ideia, isso é Yeshiva University High School para meninos, chamada Yeshiva Yitzhak El-Hanan, no Manhattan. Você pode imaginar uma yeshiva com aquela coisa em cima? Isso aqui, a arquitetura dos muros, dos morros. Agora, por outro lado, os berberos, eles eram, não tinha nada dessa sofisticação. No inglês, isso é chamado the cutting edge of civilization. Isso era os mouros. Os outros, os berberos, eles eram grandes fazendeiros, grandes guerreiros. Moraram nas montanhas do Atlas, lá perto do Marrocos. E eles se deram muito bem. É que nem nos Estados Unidos se fala your looks and my brains, como a tua aparência, meu século, isso é uma boa combinação de um shidduch. Assim também era os mouros e os burros. Os burros eram gente prática. E esses mouros não eram gente que gostariam de trabalhar. Isso é conhecido. Mas se deram bem porque um precisava outra. Aqui, quando os judeus viram isso, os judeus também não gostam muito de trabalhar. Se juntaram com esses dois grupos. Realmente formaram um trio. E esses povos precisavam demais os judeus. Por quê? Naquele tempo, o comércio sem judeus realmente não funcionou. Porque o comércio ia desde a Espanha até a Índia. É chamado de Silk Path. Era assim que o comércio foi. Agora, como que alguém que é um berbero vai conseguir fazer negócios com alguém da Índia? Não a mesma língua, não se entende. Os Iden, então, em todos os lugares tem alguém. Aqui tem o Shmariel, aqui tem o Chaim Heikel, aqui tem tudo. Se manda, e todo mundo tem a mesma língua, todo mundo, afinal das contas, entende Lashon HaKodesh. Por isso, eles eram super importantes para o comércio mundial. Quando os mouros e os berberos viram os Yehudim aqui, falaram, agora vamos fazer Geschäft. Fizeram grandes Geschäft da business. Fizeram grandes Geschäft. Aqui são, obviamente, de novo, é como que acha que as pessoas apareceram. Mouros derivado da palavra mauros. Então, eles não utilizaram para descrever berberos e grupos étnicos da antiga província romana. De qualquer jeito, eu não sei até quando, obviamente, isso é só para ter uma ideia. O que importa para nós é o seguinte. Os berberos já vimos, vocês podem depois ver isso aqui. O que aconteceu? Os Yehudim, nesses países agora, que eles se estabeleceram de novo,
se juntaram com esses povos e era que nem se fala no Megillat Esther, Laihudim Haita Orá Besimcha. Era alegria total. Mas a Espanha naquele tempo já tinha os muros, já moravam um pouco na Espanha, e eles decidiram quem eram lá até agora eram os cristãos, ocuparam aquela parte, havia uma invasão dos muros para a Península Ibérica, via o Estreito de Gibraltar, tá certo? Conhecido, e os Yehudim foram juntos. Nós entramos para a Espanha via o Estreito de Gibraltar como os muros ibéricos. Havia a grande conquista até 400 anos depois, 500 anos depois. Esses 500 anos eram para nós, nos Farad, eram melhor que nós fomos antes de que os judeus dos Estados Unidos. É conhecida a Barbanel, as posições que eles tiveram no governo. Tá certo? A grande influência que eles tiveram e a boa vida, a riqueza que eles tiveram, isso nunca era. Porque eles foram junto com esses grupos. Havia pequenas épocas no meio, na época do Rambam, onde que havia certos problemas, mas em termos gerais, era uma época muito, muito boa. Aqui ele até diz que havia uma conversão religiosa. Algumas tribos berberes converteram-se ao judaísmo na antiguidade e contribuíram para a presença judaica no norte da África. Isso, ou seja, o impacto cultural. Essas comunidades judaico-berberes contribuíram para uma rica civilização judaico-muçulmana, influenciando a língua, a cultura e as práticas religiosas no Maghreb. A presença judaica em regiões como o Marrocos, particularmente nas zonas do sul, remonta pelo menos ao século VI, como lendas do reino judaico berber influência, ou seja, era ótimo. Agora que era bom, os judeus se estabeleceram totalmente, com muita força, em Espanha e Portugal, e com isso o declínio dos Geonim, Iraque, foi total. Agora, o novo centro do judaísmo é Espanha. Aqui temos a primeira força que chamamos Sfaradi mesmo. Agora, nessa época do Alface, que vimos, vamos lembrar, Alface é o aluno da Rabbi Hananel, é o filho de Hushiel, que é um dos 4 cativos. Na Europa, começa os Ashkenazim. E vamos somente dar o começo dos Ashkenazim hoje. É uma pessoa chamada Rabbi Gershom Meor HaGolah. Temos até o lugar que ele foi sepultado. E ele é conhecido para nós, em primeiro lugar, onde que os judeus se encontraram naquele tempo. Era sul da França e na Alemanha, no Rhineland, perto do, como chama aquele rio? Reno. O rio Reno tinha aqueles Metz, Speyer, Vermeiser. Isso, em português, tem outros nomes, mas era chamado, são grandes quilômetros dos Iden, que estava perto do Reno, onde que Rabino Gershom Meor HaGolah se tornou o rabino-chefe. Ele é muito conhecido para nós por vários takanot que ele fez. Ele fez 5 takanot grandes. Takanot significa que ele estabeleceu lei e a partir daquele momento ninguém discute com ele. Da mesma forma como a alface era para os Faradim, o Rabino Gershom Meor HaGolah, Meor HaGolah significa ilumina a diáspora, tá certo? Meor ilumina a diáspora, Rabino Gershom para Ashkenazim, o Rabbi Alface para os Faradim. E Rabino Hananel dando comentário, tá certo? Comentarista. Agora, aqui temos, o que foram as grandes coisas que ele fez e por que ele é tão conhecido? A primeira coisa que ele fez,
é a proibição da poligamia. Até aquele tempo, alguém poderia casar com mais do que uma esposa. Você se olha na própria Bíblia, Yaakov Avinu, se parece que Yaakov teve 4 esposas. Sobre isso tem... Eu sei que eu vou contar aqui uma piada, mas eu não vou desistir. Sabemos que Abraham Avinu, ele estabeleceu a reza de manhã, Shacharit, de manhã. Yitzhak é à tarde. Yaakov Avinu estabeleceu a reza do Arvit, à noite. Rezamos 3 vezes por dia, Yaakov Avinu à noite. Por que ele estabeleceu essa reza? Yaakov Avinu voltou após um dia de trabalho no campo, cuidando do gado, do rebanho. Não um trabalho fácil. Ele voltou cansado, ele entra em casa. 4 mulheres. Leia, Raquel, Bila e Zilpa. Yaakov, me ajuda a dar banho para as crianças. Já preparou a janta? Me ajuda a dar comida. Yaakov falou, gente, eu não posso fazer nada, eu tenho que rezar a vida. Estou indo na sinagoga. Agora, mas isso é só para quebrar um pouco o assunto, mas poligamia se encontra na Bíblia. Chegou Rabbeinu Gershon e falou, daqui adiante, não. Uma esposa só. Sobre isso, por que ele fez essa decisão? A gente não pode esquecer que Rabbeinu Gershon morava num ambiente totalmente, numa civilização totalmente diferente de que Alface e seu grupo. Cristãos, cristianismo, onde nem casamento era visto de uma forma muito nobre. Mais do que uma, era totalmente proibido. Para não entrar em choque, mas vai ter Yehudim andando na rua com 4 mulheres e eles acham que uma também é demais, não ia funcionar. Por isso, ele cortou. E provavelmente isso é um grande motivo. Mas de qualquer jeito, é interessante que quando eu estudei na Yeshiva, eu tinha um amigo chamado Yasha Edrei. Ele tem alguns anos mais do que eu. E naquele tempo, esse Yasha Edrei, ele noivou. Ele noivou para o grande rabino do Baba Sali, do Rehovot, e nós fomos para o casamento. Eu era muito jovem, eu tinha 16 anos, eu estou vendo, um grande, ele tinha quase 90 anos naquele tempo. Estou vendo o meu amigo entrar na Chupá, depois eu estou vendo o grande rabino entrando com 4 mulheres. Ele entra com 4 mulheres e ele segurando a noiva. Perguntei para os outros, o que são as 4 mulheres? São as 4 esposas dele. Agora, essa que está casando, a filha de uma das mais jovens. Ou seja, até no meu tempo, aqueles que chegaram, ou seja, hoje em Israel é proibido, mas aqueles que chegaram do Marrocos e Tunísia com mais de uma mulher, Israel não poderia fazer nada, são casados, o que vão fazer? Esperaram para essa geração terminar de uma certa forma, e hoje não pode. Mas Rabbeinu Gershon estabeleceu a proibição da poligamia. Segunda coisa que é importante, proibição do divórcio sem consentimento da esposa. Isso é importante, porque não muita gente sabe disso. Antes de Rabbeinu Gershon, se alguém quis divorciar sua esposa, e ele falou, não, eu não quero. Não poderia dar o divórcio. Precisa o consentimento dela também. Isso é uma takana, isso é alguma coisa que ele estabeleceu. O motivo, diz Rabbeinu Gershon o seguinte, já que alguém não poderia casar com mais uma mulher, para realmente colocar um pouco de freio dos homens naquele tempo, vamos dizer que ele se interessa em uma outra mulher, o que ele vai fazer? Logo divorciar primeiro, porque ele não pode pegar mais uma. Por isso, para realmente colocar um pouco de ordem, precisava que a esposa concorde. Isso é importante até hoje. Muitas vezes chega para os rabinos um assunto, eu quero divórcio. E ela fala, de jeito nenhum. E eu não quero. Se quero, você vai pagar bem, meu amigo. Pagando, podemos conversar. Isso aqui é um assunto
que até hoje é debatido. Tem o que se chama Heter Meia Rabanim. Quando 100 rabinos se juntam, pode divorciar uma mulher sem o consentimento dela. Isso no caso, vamos dizer... O quê? Agora também. Isso acontece num caso, vamos dizer que a esposa, ela não está bem da cabeça, tá certo? Não está bem. Infelizmente isso acontece. Agora, ele quer dar um divórcio e ela está olhando para ele e fala nem sim nem não, você não sabe, concordou ou não. Nesse caso, não pode pedir o consentimento porque ela não é capaz. E nesse caso, 100 rabinos assinam que eles vão, que esses rabinos recebem, mas isso é muito, muito raro e quase nunca é feito. E quando é feito, normalmente é uma briga enorme. Alguns falam que ele poderia, mas de qualquer jeito não. Agora, depois tem proibição da leitura de correspondência alheia. O que é isso aqui? Naquele tempo, se alguém quis mandar uma carta, como que ele mandava? Precisava um mensageiro. Essas cartas normalmente eram business contracts e coisas de grande importância. Imagina alguém que está mandando uma carta de Marrocos para Egito, que ele tem alguma coisa que ele está querendo exportar. E quem está carregando a carta fala, eu acho que essa informação para mim seria muito bom eu saber sobre o que se trata. Quem sabe eu posso entrar no negócio. Eu vou ler essa carta. Ele proibiu e falou para escrever Becheirem de Rabbeinu Gershon, Bechadrag. Se você escreve essa palavra Bechadrag, significa que a pessoa que abre essa carta sem ter autorização, uma correspondência sem autorizado, ele está no Herbe, está excomungado. E isso é alguma coisa que o judeu tem muito, muito medo. Não se brinca com isso. Isso mais uma tacaná dele. Depois ele tem vários outros. E, no fim, apesar que não está escrito aqui, mas quem conhece, um dos takanot dele é o seguinte. Rabbeinu Gershon não teve uma vida fácil. Um de seus filhos se converteu para o cristianismo. E ele sentou Shiva, ficou em luto não 7 dias, 14 dias. Ele falou para um assunto assim, é tão triste, que tem que ficar em luto 14 dias. Mas ele fez uma takaná, estabeleceu uma lei. Se uma pessoa que se converteu para qualquer outra religião, se no fim da vida dele, ele decide que ele quer voltar, ele tem que ser aceito. Não pode falar para ele onde você está para os últimos 30 anos. Você aproveitou tudo, agora você quer ser sepultado no nosso cemitério? Você quer entrar na nossa sinagoga e receber uma aliyá? Não. Vai para a igreja que você pertence e tchau, até logo. Você teve toda a opção de fazer o que todos nós fizemos, lutamos para a nossa religião e você se entregou. Não. Diz Rabbeinu Gershon, de jeito nenhum. Se ele chega e quer voltar, é para ser aceito imediatamente com todos os direitos. Nós não somos nós para julgar. Ele fez isso aqui sob pressão e por isso quando ele volta tem que ser aceito. Os rabinos faradim naquele tempo saíram muito contra ele. Falaram não tem volta. Mas o senso do humor de Deus é bem diferente que nosso, porque ele consegue ver o que é no futuro. 500 anos depois, a expulsão dos judeus dos Farad, 1492. Quando os judeus foram expulsos, muitos ficaram. E depois, quando queriam voltar para Holanda e Turquia, havia a mesma discussão, mas dessa vez os Faradim. Os Faradim falam, você sabe, esse Rabbeinu Gershon estava certo, afinal das contas. É uma pena que nós não entendemos, ele está certo. Quem quer voltar, é para voltar. Além disso aqui... O quê? Continua valendo até hoje. Até hoje. Até hoje isso continua valendo. A volta sempre existe. Sempre. Isso é um das... E o último takaná que ele fez, ou seja, ele fez 100 takanot. Eu mencionei 4 ou 3 até agora. O último ele estabeleceu o seguinte, que cada comunidade precisa de recursos, dinheiro. E tem pessoas que não estão a fim de contribuir.
Ela falou, tem que ter, em cada comunidade grande, tem que ter uma comitê de 3 pessoas que são bem de vida, tá certo? Que não dependem de ninguém, que eles devem colocar imposto. Mas imposto é o que eles acham que é verificável que a pessoa pode dar. Ou seja, uma pessoa pobre dá menos. Agora, isso tem força da lei, segundo Rabbeinu Gersh. E se alguém não se comporta, se precisa sepultar ele, antes de pagar todas as dívidas, se paga da herança. Se não, não tem sepultamento, não tem cadas, não tem nada. Isso, ou seja, ele estabeleceu leis. Desde ele, temos a liderança dos Ashkenazim. Os alunos dele, alunos até o Rashi, e nós vamos ver. O que devemos lembrar é o seguinte: os judeus que moravam nesses países, onde Rabbeinu Gersh mora agora, tinha sua liderança, era totalmente diferente, que eu falei para vocês, daquele que era na Espanha. A Espanha era clima diferente, a vida diferente, se deu muito bem com os vizinhos. Em contrapartida, sul da França, ou perto do Reino, com essas cidades, era triste. Era muito, muito triste. Por isso temos todas essas divergências. Agora, o que é interessante? Nós vamos ver que muito daquilo que acontece na nossa religião está ligado com essas origens daquele tempo. Por exemplo, se vamos no mundo dos Ashkenazim, temos ortodoxos, conservativos e reformistas. Temos 3 grupos. Mas não tem Sfaradi reformista. Isso não existe. Por que não? Porque nós não achamos nenhum Sfaradi. Ele pode não praticar religião, mas reformista não tem. Por quê? Aqui tem muito a ver quem que é a nossa vizinhança. A gente não pode esquecer que no mundo cristão havia os protestantes, depois os luteranos, e cada vez eram reformistas. Reformistas lá, reformistas para nós. Começa a mesma coisa. Ou seja, a influência dos outros povos sobre o judaísmo era grande. Mais ainda, a gente não pode esquecer que não tinha nenhuma família, praticamente, famílias conhecidas, Ashkenazim, onde que não tinha nenhum, que não tinha pelo menos um que se converteu para o cristianismo. O teste era tão forte, até o Ri Hazaken, dos Balei Tosfot, várias pessoas da família. Ou seja, Balei Tosfot, os grandes líderes, cada um com seu pekala, porque era uma época triste, clima difícil, uma vizinhança ruim, Panassara difícil, cruzados. Depois tinha aquela praga black, como chama aquele? Peste negra. Todos os surras que tinha naquele tempo, Ashkenazim. Sfaradim, Besimcha. Em termos gerais, Besimcha. E daqui para frente, nossas próximas aulas, que horas que é? 9 horas? Nessas próximas aulas, nós vamos começar a trabalhar os 2 campos ao mesmo tempo. Vamos continuar com os Faradim de um lado e vamos continuar com os Ashkenazim do outro lado. Vamos ver as divergências entre eles e depois vamos começar a entender a diferença dos costumes. Ou seja, a diferença dos costumes não era apenas que Ashkenazim é assim, tudo tinha uma lógica. Por exemplo, se vamos pegar aquilo que se chamava antes Kitnius. Kitnius significa todos os grãos e o que mais que é o Kitnius? Leguminosos. Leguminosos. Todos os leguminosos, Ashkenazim se assustam disso. Uau, isso não é comigo. Pensa, porque dá para fazer uma massa disso aqui. Nos lembra do pão. E batata. Ashkenazim come muito batata, mas não dá para fazer pão de batata. Mas a verdade é que batata não tinha naquele tempo. Veio do Peru. Batata não tem, mas de qualquer jeito, os Faradim nunca aceitaram isso aqui. Porque os Faradim, tradição era tradition, até hoje. Nosso costume é assim. Pronto.
Por isso, alguém vai fazer alguma massa esses grãos, esses, como você falou, de todos esses. Deixa ele fazer, qual o problema que tem? Ele vai confundir isso aqui. Não, ninguém confunde. Os faradim não tem confusão, está muito claro. Até hoje está claro. As Ashkenazim são confusos. Por isso, gzeirot, decretos. E se muda. Depois, a mentalidade é diferente. Eu vi um clipe no último tempo como os faradim falam Good Shabbos e como Ashkenazim, acho que você que me mandou, como Ashkenazim fala. Se vê um Ashkenazi, principalmente se um Hassid, ele sai do shul, Good Shabbos. Ele pega a mão aqui, você viu? Pega a mão aqui. Good Shabbos. Você pega os faradim, e Shabbat Shalom, pega um abraço, às vezes aqui, é besimcha, é alegre. É uma mentalidade diferente, porque o judeu Ashkenazi, ele era depressivo. Além que nem Maimonides diz, o clima não ajudou muito, fechou as mentes dele. E, brasileiro. Agora, por isso, nós vamos agora começar a entender que muitos desses costumes, Sfaradi, quando se entra na sinagoga, todo mundo canta. Canta. É alegre. É positivo. Eles deixam a voz solta. Acho que é assim. Mais ou menos o que você falou. De qualquer jeito, nós vamos começar a entender isso aqui. Mas o que eu quero terminar é um assunto importante. Se olharmos a porcentagem da diferença que existe entre Ashkenazi e Sfaradi, se calcula mais ou menos 5%. Shabbat, todo mundo segue Shabbat. Das leis do Shabbat, todo mundo segue igual. Alguns costumes diferentes. Um come chamin, outro come chult. Um coloca kishka, outro fala kishka, eu não gosto desse nome. Kishka, o que é kishka? Não pode. Estava estudando com o Ralph, ele falou, que palavra é isso, kishka? Até a palavra não é boa. De qualquer jeito, kishka é um intestino recheado. Os faradis escutam, o que é um intestino de um animal recheado? O que é isso? Que comida que é isso aqui? Tem que comer hummus, tem que comer coisa boa. Agora, mas são coisas pequenas. Shabbat todo mundo sabe que tem que comer um prato quente. Pronto, tem que fazer kiddush. Ou palavras de kiddush um pouco diferentes, Havdalah um pouco diferente. Mas todo mundo tem Pesach, todo mundo tem Shavuot, todo mundo tem Sukkot. Até a reza nossa Shemana Esrei. Podemos, é quase igual, tem algumas diferenças, acho. O Kaddish nosso, o Kaddish é um pouco mais comprido. Quem fala Ashkenazi, como eles, em algum lugar ele tem que parar para deixar ele se estender, depois ele volta e continua. No fim, a diferença é pouco, mas o ser humano é assim, ele gosta de destacar as diferenças, não o que nós temos em comum. E isso vai ser fundamental nas nossas próximas aulas. Nós vamos ver que nós somos um povo super unido, ideias iguais. E apesar que nós temos, às vezes, uma forma de pensar diferente, nós vamos chegar para a mesma conclusão. É interessante que nosso Shulchan Aruch, o grande Shulchan Código das Leis, é feito pelo Bet Yosef, Reb Yosef Karo. Próxima vez vamos entendê-lo melhor. E do lado dele é Sfaradi, e do lado dele tem, aquela foto vimos, o Ramah, Reb Moshe Isserles. O Ramah, ele faz anotações onde que os Ashkenazim têm costumes diferentes do que o Bet Yosef, do que o Sfaradi. Inicialmente, o Ramah fez um Shulchan Aruch total, que nem o Bet Yosef. O Bet Yosef fez um Shulchan Aruch Reb Yosef Karo Sfaradi, e Reb Moshe Ashkenazi também fez seu Shulchan Aruch, Shulchan Aruch é Código dos Leis. Mas quando o Ramah ouviu o que Reb Yosef Karo já fez, ele falou, por que eu vou fazer um novo? Deixa eu ver o que ele fez, eu só vou escrever minhas anotações onde que nós fazemos diferente para os Ashkenazim poder praticar a sua diferença. Por isso, olha no grande Shulchan Aruch quantas diferenças que fez, e em que são as diferenças? São coisas mínimas. Porque temos uma religião só, um povo só, e infelizmente, o que nós temos hoje? Tanta divergência, isso não faz parte da nossa alma divina.
Isso vem da nossa alma animal, conforme explicado no Tânia. Porque nossa alma divina não vê tanta diferença. Não vê. E isso aqui não me sai da cabeça para terminar com o episódio. Quando eu mudei para o Brasil, isso é uma história de 40 anos atrás. Eu morava na Rua da Consolação, no 5º andar, eu acho. E no primeiro andar morava uma pessoa, ele era açougueiro, você lembra dele? É cunhado do Freud, você lembra dele? Esqueci justo o nome dele. O açougueiro, ele é racídico, tipo racídico. Chegou antes de Sukkot. Ele falou para mim, olha, você é um jovem, sei que você é Chabad. Gaida, né? Gaida. O nome dele é Gaida. E esse senhor Gaida, ele falou, você é Chabad? Eu sou, acho que ele era Satmar. Eu sou do Satmar, eu sou Satmar, mas faz sentido você fazer uma sukkah, é uma sukkah. Você está pronto para fazer, vamos fazer junto, dividir a despesa, isso que é mais importante. Foi claro, vamos ser uma maior, dividir a despesa. Falei, mas vamos fazer. Eu entrei na sukkah dele, era um dia antes de Sukkot, tinha lá alguns funcionários trabalhando. Eu vi o senhor, o costume Chabad não é para decorar a sukkah. O costume deles é colocar um monte de decorações. O que ele fez? Ele decorou metade da sukkah, onde que seria metade dela, e meu ele deixou assim. Falei para o senhor, é uma sukkah assim, eu não entro. Eu não entro nesse sukkah. O que é isso? Se quero enfeitar a sukkah, enfeita ela inteira. Se quero que eu pague metade da despesa, pago. Mas, sentamos na mesma sukkah. A sukkah significa a nossa união. E você já está aqui. Falou, sabe, você está com razão. Falei, vou te falar mais. Eu nasci no Montreal, Canadá. Sukkot era uma época que todo mundo usava uma sukkah só. Todo mundo no mesmo pátio, vamos dizer. 5, 10 famílias. E as senhoras combinaram entre elas. Você vai fazer o gefilte fish, você faz o sopa e knedlach, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo, eu vou fazer o halot. Dividiram e misturaram toda a comida. Fizeram todos os costumes. Sfaradim, Ashkenazim, cada um fez o que ele quer, todo mundo fizeram. Isso é a nossa tradição. A gente junta costumes. Quando alguém fala, isso é meu costume, você vai se adaptar para aquilo que eu... É contra a nossa religião, contra o conceito de sukkah, e na realidade, nosso grande mundo é uma grande sukkah. E todos nós temos que aprender a conviver junto, entender um outro, entender que o costume do outro é tão bem que nem teu. Você está acostumado assim, hoje à noite você vai fazer o costume dele também, ele vai fazer teu, você vai fazer todos os costumes, qual o problema que tem? Os rebes lá, no paraíso vão se entender, não tem problema. Cada um vai concordar com esse plano. De qualquer jeito, para entender a evolução desses costumes, o que aconteceu no Sfard Ashkenazi, passamos hoje da época dos Geonim para início dos Rishonim, porque o Alface e Rabbeinu Gershom Or HaGolah e Rabbi Hananel já são considerados Rishonim, primeiros, e não os Geonim. E deles, agora vai começar, vamos se espalhar no mundo inteiro com linhas, apesar de serem diferentes, mas na verdade são muito unidos. Chazak Baruch. Olha.